Talvez estejamos testemunhando um renascimento dos golpes, possivelmente resultado de uma estratégia geopolítica de longa data vinda do Kremlin. Em janeiro deste ano, houve uma tentativa fracassada em Burkina Faso, mas não estamos falando da tentativa fracassada de setembro de 2023 e nem dos golpes de janeiro e setembro de 2022. Depois, temos a Guiné-Bissau com uma tentativa fracassada de golpe em novembro de 2023, assim como Serra Leoa, que também teve uma tentativa fracassada no mesmo mês. Houve um golpe bem-sucedido no Gabão em agosto, outro fracasso em Serra Leoa em julho e um golpe de sucesso no Níger poucos dias antes. Fica difícil descrever a tentativa fracassada na República Dominicana em maio de 2024. E para que você não pense que essa história é exclusivamente sobre a África, houve 30 prisões para evitar um golpe no Quirguistão em maio. E podemos voltar ao final de 2022, quando o presidente do Peru tentou um autogolpe ao dissolver o Congresso peruano apenas para ser destituído pelo próprio Congresso. Há uma década, esses eventos ocorriam apenas algumas vezes por ano. Agora, é difícil afirmar com certeza que os golpes estão realmente em alta. Essas tendências são difíceis de detectar e muitas vezes só percebemos quando já estamos no meio de uma epidemia. No entanto, parece haver motivos para preocupação. E se entendermos a trajetória histórica dos golpes, há ainda mais razão para se preocupar. Com a Rússia tentando ressurgir, podemos estar entrando em uma nova era dourada dos golpes. Estamos falando de um tipo específico. A ação relâmpago de Wagner no ano passado foi uma grande distração. E mesmo que o grupo Wagner desempenhe um grande papel em nossa história, não é aí que devemos focar agora. Em vez de examinar golpes que podem acontecer em qualquer governo, o foco de hoje será nos países menores, aqueles que são as peças no tabuleiro internacional. Em particular, começaremos com uma breve discussão sobre a dependência de ajuda desses países, como era a estratégia de ajuda durante a Guerra Fria, como essa estratégia perdeu viabilidade, o que mudou após a Guerra Fria, e como isso alterou as tendências dos golpes. Vamos falar sobre o novo jogo que a Rússia parece estar iniciando e por que isso coloca o Ocidente em uma posição desconfortável, talvez nos movendo lentamente de volta para um mundo mais parecido com o passado, ou o que podemos chamar de uma neo-Guerra Fria. Vamos explorar muitos países no vídeo de hoje. Além disso, a subnotificação sistemática desses casos em alguns meios de comunicação não ajuda. Por exemplo, enquanto o golpe fracassado na República Dominicana recebeu ampla cobertura, Níger e Burkina Faso não tiveram o mesmo impacto na mídia conservadora. No caso do Níger, por exemplo, a esquerda se concentrou nas relações mais amplas do país com os Estados Unidos, enquanto a direita enfatizou as preocupações do Níger com a soberania. Esses resumos não dizem o que você deve pensar, mas oferecem uma perspectiva mais ampla para que você possa tirar suas próprias conclusões. Lembrando que um governo tem capacidade suficiente para garantir conformidade generalizada. Então, o dinheiro entra e depois sai para financiar programas de infraestrutura e segurança pública. Isso permite que as pessoas ganhem ainda mais dinheiro, parte do qual elas guardam e parte fica para o governo na forma de impostos. O ciclo pode recomeçar, com mais estradas e segurança pública, mas essa experiência não é universal. Nem todos os países são autossuficientes. Alguns governos se colocaram nessa situação, enquanto outros podem apontar para legados históricos extrativistas de países que são e têm sido autossuficientes. Mas, independentemente de como chegaram lá, esses países dependem de ajuda externa para sobreviver. O Níger é um exemplo claro disso, dependendo da ajuda externa para até 80% do seu orçamento operacional. Devido à dependência desses países menores, a disponibilidade de ajuda externa e as condições dessa ajuda têm um impacto significativo na política doméstica. Mas, na verdade, não era só boas notícias. Desafiantes potenciais também tinham um caminho claro para o poder. Se o líder atual de um país estivesse alinhado com os Estados Unidos, um golpista potencial poderia simplesmente jurar lealdade à União Soviética e o Kremlin ficaria feliz em ajudar. Como resultado, golpes eram abundantes durante esse período. Mas, avançando para os anos 1980, as sementes de grandes mudanças começaram a ser plantadas. Os Estados Unidos não tinham muita dificuldade em financiar esse jogo geopolítico. A União Soviética, em contraste, começou a sentir o aperto já nos anos 1960. Mas, felizmente para o Kremlin, os anos 1970 coincidiram com um forte aumento nos preços do petróleo, e grande parte de suas regiões internas
estavam sobre um vasto mar de ouro negro. No entanto, os anos 1970 deram lugar a um excesso de petróleo mundial nos anos 1980. O Kremlin percebeu que manter a esfera soviética não era mais viável com o orçamento que tinham. Mas mesmo assim, os esforços de reforma para criar um modelo soviético sustentável eventualmente levaram ao colapso da União Soviética. A Rússia se tornou a sucessora designada de várias formas, incluindo o poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas e como um Estado reconhecido de armas nucleares no Tratado de Não Proliferação Nuclear. Mas à medida que um rublo se tornava outro rublo, o novo Kremlin não conseguia assumir a posição de superpotência anterior, porque a economia russa continuava a se deteriorar. Se você não conhece a história por trás desta nota de 100 rublos, você vai querer ficar até o final do vídeo. O mais próximo que alguém chegou de igualar esse papel desde então foi a China com sua iniciativa de cinturão e rota, mas ainda é um passo significativo abaixo. Este período pós-Guerra Fria de hegemonia dos Estados Unidos causou uma mudança maciça na política de golpes. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos ficaram conhecidos por estarem dispostos a apoiar governantes com históricos questionáveis de direitos humanos, desde que o país em questão não se alinhasse ao bloco soviético. Mas sem o contrapeso de Moscou, Washington podia ser mais seletivo. Você tomou o poder do seu país através de um golpe? Bem, os Estados Unidos ainda podem fornecer ajuda, mas você deve começar a planejar a próxima eleição do seu país agora. Leis foram promulgadas proibindo a concessão de ajuda a países onde golpes depuseram líderes democráticos. A era do cheque em branco acabou. Hoje em dia, os golpes de Estado costumam ser realizados com o objetivo de promover a democracia e não de impedi-la. Isso significa que, em vez de os militares derrubarem qualquer governo para estabelecer um regime militar, eles intervêm para derrubar um governante autoritário e permitir a democracia. As consequências estão claramente presentes nos dados. Durante o período da Guerra Fria, após um golpe, eleições nos 5 anos seguintes eram muito menos comuns do que a ausência de eleições. Após essa guerra, a relação se inverteu. Tornou-se raro não haver eleições. Isso é visível ao observar a dependência de ajuda. Ainda durante a Guerra Fria, não havia diferença perceptível entre os dependentes e os autossuficientes quanto à realização de eleições após um golpe. Novamente, isso provavelmente se deve ao fato de que qualquer uma das superpotências estava disponível. No entanto, após a Guerra Fria, maior dependência significa maiores chances de eleições. Agora, porque os Estados Unidos eram a única opção. A mudança nos fluxos de ajuda também alterou a prevalência de golpes. Olhe para a diferença nos golpes ao longo dos períodos de tempo. Durante a Guerra Fria, havia 4,74 golpes por ano. No período posterior, caiu para 2,69 por ano. E lembre-se que muito mais países existiam durante o período pós-Guerra Fria, então havia mais oportunidades para golpes. Agora, se você pensar sobre os incentivos de um golpista, isso começará a fazer sentido. Durante a Guerra Fria, nosso usurpador misterioso via 2 benefícios. Primeiro, como novo líder, ele poderia definir as políticas do país como achasse melhor. Em segundo lugar, ele poderia começar a desfrutar dos benefícios pessoais de estar no comando. E ele tinha ajuda externa fluindo livremente para seu país. Portanto, havia muito para desviar. Combine esses fatores e ele tinha um grande incentivo para agir se a oportunidade surgisse. Mas tudo isso mudou com o fim da Guerra Fria. Agora, nosso homem misterioso enfrentava um dilema. Se ele quisesse definir as políticas como achasse melhor, impondo uma autocracia com ele no comando, poderia dar adeus à ajuda externa. Claro, ainda haveria oportunidades de extrair riqueza de seu país, mas não seria tanto quanto nos anos dourados, e todo o processo seria uma dor de cabeça maior. Alternativamente, ele poderia aceitar a ajuda externa e estar à mercê de uma eleição democrática. Ou pelo menos uma eleição democrática, que ainda assim não seria muito divertida para ele. Em qualquer caso, alguns golpes continuaram. Mas, devido à pressão para realizar eleições, houve uma mudança em quem estava disposto a executar um golpe. Se o golpista tivesse uma preferência política próxima ao eleitor mediano e as políticas do líder atual estivessem muito à esquerda ou à direita, um golpe pareceria uma boa ideia. Ao assumir o poder, ele poderia mudar a política favoravelmente, não teria problemas em obter ajuda e teria uma boa chance de garantir alguns daqueles benefícios. No entanto, se o líder existente também estivesse próximo ao eleitor mediano,
Então, implementar um golpe não mudaria muito a política e seria difícil obter ajuda. Teria que ser um caso raro onde o líder não realiza eleições, apesar de ter políticas amplamente populares. Enquanto isso, um extremista tentando desafiar um líder moderado mudaria a política, mas resultaria na destruição do país à medida que a ajuda desaparecesse. Quando os dois estão em extremos opostos, ainda pode haver um golpe. Mas para evitar a destruição do país, ele teria que ceder o controle a alguém mais moderado. Em troca, temos menos golpes pós-Guerra Fria, mas eleições muito mais frequentes após golpes, quando ocorrem. Hoje devemos nos perguntar se estamos no início de uma nova era de golpes. A Rússia está longe de retornar aos seus dias de glória de comando da esfera soviética. Isso requer dinheiro. Dinheiro que Moscou está perdendo na Ucrânia, motivado pelo legado do Império Soviético. Além disso, menos dinheiro está entrando devido às sanções ocidentais e à campanha da Ucrânia para atingir a infraestrutura de receita da Rússia. Mas o Kremlin busca mais aliados geopolíticos em terras distantes, com foco novamente no dinheiro. Isso começou como um projeto, o Grupo Wagner. Na época, o grupo não era oficialmente patrocinado pelo governo russo, embora a inteligência ocidental soubesse o contrário. Uma entidade política poderia contratar mercenários do Wagner para fornecer segurança ao regime. Em troca, o grupo garantiria uma parte dos direitos de algum recurso natural dentro daquele país. Era uma maneira de um autocrata estabilizar o controle sobre uma região sem ajuda ocidental. O modelo de negócios era diferente, é claro. O controle vinha de armas estrangeiras, e sua presença diminuía o que o regime poderia extrair do país. Mas quando a alternativa era ajuda ocidental, uma eleição democrática e nenhum controle autocrático, os mercenários do Wagner não pareciam tão ruins. E de fato, o grupo Wagner parecia proliferar em todos os lugares, com rumores de atividades na Líbia, Madagascar, Sudão, junto com forças especiais ucranianas para persegui-los, Moçambique, República Centro-Africana, Mali e Venezuela. A Rússia iniciou esse programa como uma maneira barata, ou até lucrativa, de ganhar influência geopolítica, mas o grupo começou a exagerar e mordeu mais do que podia mastigar com a corrida relâmpago em Moscou, um acidente de avião depois, e o grupo Wagner deixou de existir como entidade. Mas o Kremlin valorizava o papel que eles desempenhavam na África e assumiu as operações, desta vez sem a pretensão de ser um grupo mercenário privado. E agora o Níger se tornou o caso mais conhecido da nova estratégia da Rússia, com o presidente Mohamed Bazoum sendo deposto e a democracia falha do Níger descendo para uma junta militar e buscando apoio militar da Rússia. Moscou concordou, e agora soldados russos e americanos estão coabitando na mesma base. Isso deve ser interessante de observar. Enquanto isso, o Ocidente enfrenta um novo dilema. A era pós-Guerra Fria de hegemonia ocidental incontestada parece estar terminando. Em seu lugar, surge uma neo-Guerra Fria, com Moscou menos ameaçadora do que nas décadas passadas, mas ainda ressurgente no cenário global. Os golpistas sabem que tem uma maneira de manter o poder após uma operação bem-sucedida, e os líderes de governos semidemocráticos também sabem que podem se tornar autocráticos se suas perspectivas eleitorais não forem boas. O dilema em Washington, Londres, Paris e outros lugares será se continuarão com políticas de ajuda condicionadas à democracia ou se apoiarão alguns governos indesejáveis para que não se voltem para a Rússia. Claro, há uma terceira opção, um esforço mais concentrado para enfraquecer a Rússia na Ucrânia, deixando Moscou sem recursos para fornecer ajuda significativa em outros lugares. Mas isso vem com problemas e resistência em Washington. Então, os próximos anos podem estar cheios de dilemas desconfortáveis. E com isso, é padrão que os países imprimam arquitetura nacional em sua moeda. Os Estados Unidos fazem muito disso. Para a impressão russa de 100 rublos em 1997, o plano era usar o Teatro Bolshoi de Moscou, e especificamente a estátua que fica no topo do edifício. É uma representação de Apolo, o deus grego da luz, conduzindo uma carruagem puxada por 4 cavalos. Um pequeno problema, como você pode observar deste ângulo, ele não está usando calças. Consequentemente, começou uma campanha para banir a nota, porque crianças estavam carregando material obsceno. De qualquer forma, a campanha falhou, mas você notará que o design de 2017 realmente retirou Apolo. O que você acha que a comunidade internacional deve fazer para lidar com a crescente influência da Rússia e o aumento dos golpes de Estado em países menores? Deixe sua opinião nos comentários abaixo.